Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se o quê? Como vocês estão? Bom, este é um grupo que aparece agora mesmo contra o regime dos ayatolás lá no Irã. O que está acontecendo com esse indivíduo, com esse personagem, bom? Eles se autodenominam Frente de Resistência Popular do Irã. Eles publicaram este vídeo de Sistão e Boluchistão, no qual, segundo esse indivíduo, promete que vão continuar os ataques contra esse governo. Os combatentes parecem estar aqui. Estão equipados com fuzis M16A2 e AKM. Esses de fabricação americana, segundo o que relatam, não são recentes. Já são um pouco antigos, como vocês podem observar. Isso é o que é mostrado nesta mensagem que chama a atenção hoje. Bom, então com isso começamos. O que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo com a questão do Irã? Há uma mensagem desse general. Vamos ver se conseguimos mostrar na tela. Esse senhor, esse general, lançou uma mensagem na qual praticamente eles já estão prontos para o conflito, para a guerra. Vamos aos detalhes do que ocorre. Obrigado por acompanhar nossa transmissão ao vivo e um grande abraço à comunidade que nos assiste. Para aqueles que estão entrando na transmissão ao vivo, para os que nos assistem depois, muito obrigado por fazerem parte desta família, deste podcast de notícias chamado Pepe ao Vivo. Agradeço a colaboração de vocês. Agora sim, o seu like é muito importante. Vamos aos detalhes. O que está acontecendo com esse general para começar? Quem é esse chefe militar? E o que foi que ele acabou de dizer? O quê? As coisas têm aumentado em relação às ameaças. Basicamente também vamos ver o que está acontecendo com esse terremoto. Um terremoto forte lá em Kamchatka, na Rússia. Vamos conversar sobre o que está acontecendo no mundo todo. Fiquem prontos, preparem seu café se ainda não fizeram isso. E vamos aos detalhes. Um grande abraço para a comunidade, como vocês têm estado? Tudo bem? Muito obrigado, aliás, ao Francisco Arce e à Lúcia Parra. Muito obrigado mesmo também ao pai. Muito obrigado por esse superchat. Agradeço demais a você e a toda a comunidade que colabora com o canal. De verdade, é algo que agradeço muito. Estamos aqui todos os dias com informações. Não vamos apenas dizer, não estamos apenas como se diz? Bem, de segunda a sexta estamos incluindo, como vocês sabem, também estamos incluindo os finais de semana. Então, a qualquer hora, enquanto houver informações, estamos aqui atentos ao que acontece. Vamos aos detalhes, vamos ver o que acontece com esse chefe militar, esse general, no final das contas, não é? O chefe do Estado-Maior iraniano, o general Adral Harim Mousavi, advertiu que qualquer guerra iniciada por Washington seria uma batalha que lhes dará uma escolha. Segundo ele, essa é a mensagem. Especialmente para Trump, que chamou os comentários do presidente dos Estados Unidos de impróprios e imprudentes, elevando o confronto entre as duas potências. Desde sexta-feira, já havia uma mensagem de Trump dizendo que uma mudança de regime seria boa para o Irã. Washington também anunciou o envio de um porta-aviões, o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões que os Estados Unidos possuem. E dizem também o mais moderno, garantindo que estará pronto. Nessas regiões, levará cerca de 2 semanas. É preciso lembrar que já está lá o Abraham Lincoln, agora vai o Gerald Ford, que é maior, mais moderno. À medida que foram atualizando mais ainda, né? Bom, o Irã insiste que a bola está do lado dos Estados Unidos e exige sinais de compromisso para suspender as sanções. Tem 2 notícias, e vocês vão perceber agora. 2 notícias muito importantes. Uma que vai em direção à guerra e outra que vai em direção aos negócios. Ou são negócios ou é guerra. Esse é o estilo de Donald Trump. Foi assim que ele demonstrou com a Venezuela. Basicamente era isso, né? Ou conflito ou negócios, e agora, bem, já são negócios, né? Parece haver uma abertura do Irã, mas esse chefe claramente não recebeu o memorando, pois vai parar a guerra. O cenário atual está entre a diplomacia, se você quiser, mas também entre os movimentos militares ao máximo. O presidente dos Estados Unidos, além do que disse na sexta-feira, agora vem dizer que já sabe onde está. Al-Hija Minai. Insinua neste comunicado que tem a informação de onde está Al-Hija Minai, e eu não duvido nem um pouco.
Ou seja, as inteligências pelo menos têm mais ou menos uma ideia de onde eles estão. E vejam, isso ficou comprovado no caso de Maduro, que diziam que nunca dormia no mesmo lugar. Diziam que não sabiam, mas no fim conheciam onde ele morava, o nome do animal de estimação e quem cuidava dele. Ou seja, tinham todas as informações. Donald Trump afirmou que se ele fosse o Ija Minai, diz Trump, se ele fosse o Ija Minai, ele teria medo de dormir no mesmo lugar por muito tempo. O mandatário também afirmou que Washington conhece perfeitamente a localização de Khamenei, dando a entender que eles têm uma inteligência superior. Ele até insinuou que poderiam revelar a localização ao vivo, ou seja, naquele momento, assim como poderiam dizer exatamente onde ele está agora. Também é um jogo psicológico, também é psicológico, né? Porque, na verdade, não acredito que o pessoal da inteligência goste que isso seja dito. O que acontece quando isso acontece, quando isso é dito por um presidente como o Trump, é que pode ser levado a sério e que reforcem a segurança com a filha Minei. Olha, já sabem onde estão, vamos reforçar e esconder ainda mais. O que quero dizer é que não é muito bom para as inteligências esse ponto. Não acho que eles tenham gostado muito, mas tudo bem, é um lado, tem seu lado psicológico. A Casa Branca mantém sanções econômicas e medidas de dissuasão militar ativas contra todo o Irã, principalmente focadas mais na elite, mas também, claro, que afetam todo o país. Não, ou seja, agora é um país que está quase totalmente sancionado, né? E tem uma mudança que me chama muito a atenção, que seria muito focada na questão dos negócios. Ou seja, existe essa possibilidade. Veja o que está acontecendo nesse assunto neste momento. Ao mesmo tempo em que estamos falando, não se percebe. Vamos ver se conseguimos colocar na tela. Essa imagem que surge hoje é uma imagem que dizem, vamos ver se conseguimos aproximar um pouco. Essa imagem é de outro petroleiro. Aí está, estamos vendo os americanos. Com certeza vão reportar. Forças dos Estados Unidos teriam apreendido um petroleiro, este estaria ligado ao Irã. Isso foi no Oceano Índico, aí está o petroleiro, olhem ao fundo. Eles o apreenderam depois de terem encontrado a carga de petróleo venezuelano que estava indo para o Sudeste Asiático. Supostamente, Verônica 3 também está ligada ao Irã e, bem, depois de encontrá-la carregando petróleo venezuelano, agora estava indo para a Ásia, para o Sudeste Asiático. Bem, então fica apreendido. É o Verônica 3, o número 3, e isso também faz parte do que estamos vendo. Vejam só o que Marco Rubio diz agora. Vamos com esse relatório. Vamos exibir a imagem de Marco Rubio. E embora naquele momento eles estivessem em uma reunião sobre outros assuntos, Marco Rubio fez um comentário sobre a questão do Irã. Vamos aos detalhes. Estamos lidando com clérigos xiitas radicais, certo? Estamos lidando com pessoas que tomam decisões políticas e geopolíticas com base em pura teologia, e isso é algo complicado. Quero dizer, ninguém nunca conseguiu fazer um acordo bem-sucedido com o Irã, mas nós vamos tentar. Veja o que diz Marco Rubio, e nesse assunto me parece que ele tem razão. Não sei o que você acha. Marco Rubio, o secretário de Estado, o responsável pelas relações exteriores dos Estados Unidos, afirma: lembrem-se de que estamos lidando com clérigos xiitas radicais, estamos lidando com pessoas que tomam decisões geopolíticas baseadas em pura teologia. Ninguém, ele diz, foi capaz de chegar a um acordo bem-sucedido com o Irã, mas vamos tentar. Isso nos mostra uma realidade que eu acredito que todos aqui na comunidade conhecem. Ou seja, no final das contas, já por si só, as relações internacionais são extremamente complicadas. Quando do outro lado, as decisões que são tomadas se baseiam em uma versão de uma religião, uma versão radical de uma religião, o que diz que isso se aplicaria a qualquer religião que se radicalize. Bem, não deixa de ser isso, né? Uma liderança com a qual você não vai conseguir dialogar,
O que você vai negociar se ele vai se basear nisso? Não no fato de que seu país prospere, não na segurança de ambos. Não, mas sim que, segundo você, vai estar com a razão. Porque, bem, sua crença te diz uma coisa, te dita uma coisa, e com base nisso você toma decisões sobre a população e sobre qualquer outro país. Isso está complicado, não está muito difícil. Por isso dizem, ninguém conseguiu uma negociação. Em todo caso, de repente, eles têm caminhos paralelos para certos temas, mas não negociam nem com a Rússia, nem com a China, nem com ninguém, só negociam com eles mesmos. Acho que nesse ponto talvez não se entenda. Ou muita gente acha que eles estão com os russos só porque são legais com eles, ou são legais com os chineses porque sim, não, eles não são legais, porque agora os interesses deles não estão em conflito. Mas se por algum motivo o interesse deles mudar de direção, eles não vão se importar. Não existe uma lealdade política, não existe lealdade de nenhum tipo, não é simplesmente uma questão. Um ortodoxo com uma visão da sua religião de uma forma extrema. Então, bom, para mim, eu basicamente descarto que exista uma negociação real. Mas tudo pode acontecer, né? Quer dizer, agora estão acontecendo movimentos. Aqui a gente coloca na tela, né? Onde? Da Rússia. A Força Aérea Russa está continuamente entregando equipamentos, e nesse caso helicópteros de ataque Mi-28 para o Irã. Olha, muitas vezes quando um país vende armas, ele dilui. Por exemplo, os Estados Unidos te vendem um F-35, mas te vendem um F-35 com certos limites? Sim. Ou, por exemplo, quando os Estados Unidos venderam material para a Ucrânia, certos mísseis dizem sim, eles vendem para você. Mas esse míssil vai ser limitado para não percorrer tantos quilômetros para que o ataque não chegue a Moscou? Caso você tenha dúvidas, não. Então eles limitam as armas, né? Bom, o que supostamente está acontecendo com a Rússia é que eles não estão limitando as armas que os iranianos mandam para eles. E eles mandam completas. Não vêm as versões degradadas, vêm as versões completas, as mesmas que a Rússia usa, estão sendo dadas ao Irã. Isso mostra que há um grau de confiança entre os dois países bastante forte agora, né? Isso é, bom, interessante de se considerar. Agora há outra versão de tudo o que está acontecendo. É a versão dos negócios, como eu dizia. Agora existem duas versões, a versão da guerra e a versão dos negócios. Bem, o Irã estaria pensando em abrir setores econômicos para empresas dos Estados Unidos como parte do próximo acordo. O vice-ministro de Assuntos Exteriores declarou que os campos de petróleo e gás e os investimentos em mineração do Irã estão abertos ou estariam abertos em breve para empresas americanas. Para o Irã, isso seria muito importante porque traria negócios, mas também para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Irã está anunciando que está pensando em comprar 100 aviões de passageiros dos Estados Unidos. Se o Irã fizer isso, o país passaria a depender em parte do seu transporte, da mão de obra e das peças dos Estados Unidos. É um tema muito delicado, mas é um assunto no qual o Irã mostraria confiança. Não dizer, olha, meu transporte aéreo vai depender de você. Então, é uma demonstração de confiança, força inteligente, esse movimento. Não digo que não, mas não sei se isso vai acontecer. E outro ponto é que tudo isso, junto com mineração, gás, petróleo, etc., equivale pelo menos a uma atividade econômica de 500 bilhões de dólares. Portanto, haveria forte atividade entre os países. Não sei, Svena. Aí, Ângel, eu acho que parte da população diria, bom, que bons negócios, mas que ruim que o regime vai continuar, não é? Mas enfim, essa é outra versão, né? Outra ideia que está circulando neste momento, né? A versão dos negócios. Não vamos descartar isso, porque cada vez mais é uma possibilidade. Vamos a outros temas importantes. Sem irmos muito longe no Oriente Médio, pois em breve veremos outros relatos, certo? Netanyahu expõe as condições de Israel para apoiar um eventual acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Ou seja, no final das contas, há um ponto.
Há um país muito interessado no assunto, pois está mais próximo que os Estados Unidos: Israel. Obviamente, Israel. Além disso, às vezes não se dá bem com o Irã, mas ainda assim são dois países árabes, embora com visões diferentes da sua religião. No caso de Israel, é realmente um país muito diferente, com uma religião diferente. Para começar, e vemos como todo esse tema importa nessa história, digamos assim. Netanyahu está exigindo limites extremos para os mísseis e para o enriquecimento nuclear para que eles possam apoiar esse acordo. Entre Estados Unidos e Irã, a tensão então volta a subir de nível. Porque no final o que você está dizendo é: então fique de mãos atadas, Irã, ou seja, você não vai poder atacar, não vai poder fazer nada, pelo menos contra Israel. E é isso. Basicamente é isso. Eu acho que aí não vejo como os ayatolás vão querer aceitar algo assim, porque eles têm uma visão muito expansionista, né? Netanyahu afirmou que apresentou sua posição com muita clareza ao presidente Trump durante sua reunião no último dia 11 de fevereiro. Há alguns dias, Israel exige que o Irã limite o alcance de seus mísseis balísticos a apenas 300 quilômetros e não mísseis que alcancem 1.000 ou 1.500 quilômetros, porque esses chegam até a BIP, porque chegam diretamente à capital de Israel. E isso já foi demonstrado, não é? Ou seja, existe essa capacidade de enviar mísseis até lá. Atualmente, o limite que os iranianos têm é de 2.000 quilômetros, suficiente para alcançar qualquer lugar de Israel. E essa é a parte que preocupa? Bom, evidentemente é isso que eles estão exigindo. Nesse sentido, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam que está acontecendo um terremoto, ou aconteceu um terremoto. Olhem, é este aqui. Vamos para essa região do Pacífico, onde vejam toda essa área. Tem ocorrido terremotos acima de 6. Já são vários, não é? Dessa vez ocorreu um terremoto em Kamchatka, que é essa região mostrada pelo Serviço Sismológico dos Estados Unidos, no qual então surpreende hoje com um terremoto potente de magnitude, ou um sismo, como quiserem chamar, de magnitude 6. Vamos aos detalhes do que se sabe até agora, mas os alertas já foram emitidos. No início, falava-se de um possível tsunami, mas essa possibilidade já foi descartada. O terremoto foi registrado em frente a Ostrov Shazlovsk-Shazlovkotan, que na verdade é uma região russa de Sayalin. As autoridades estão monitorando essa atividade sísmica, mas ainda mantêm um alerta de baixo risco, segundo eles. Embora o terremoto tenha sido de magnitude 6, foi registrado no Oceano Pacífico, a 64 quilômetros a sudoeste da ilha de Ostrov, isso na região de Sakhalin Oblast, na Rússia. O terremoto teria ocorrido hoje, 15 de fevereiro de 2026, às 15 horas, com 58 minutos, UTC o equivalente a 2 da manhã e 58 minutos no horário local russo de hoje, segunda-feira, dia 10. Bem, para eles já seria segunda-feira, 16 de fevereiro. Para nós aconteceu no dia 15. Para eles já aconteceu no dia 16. Há pouco tempo isso já aconteceu. Hora oficial, segunda-feira, 16 de fevereiro, ou seja, amanhã para nós. Isso aconteceu no fuso horário desse país, dessa região. Lembrem-se que a Rússia tem vários fusos horários. E esse é um dos fusos. GMT mais 11, GMT mais 11. Caso alguém queira anotar isso por aí, se tiver interesse nessa parte, tudo bem. O epicentro ocorreu ou se localizou no Oceano Pacífico Norte, perto da ilha vulcânica Chokostan, dentro de um arco sísmico das Ilhas Kyrillis, uma das zonas mais ativas do planeta. A profundidade foi de 55 quilômetros, que é considerado uma profundidade intermediária, o que reduziu significativamente o impacto superficial em áreas povoadas. O United States Geological Survey, o USGS, revisou manualmente essas informações e, em 60 estações sísmicas que eles possuem, detectaram o sismo, que pode ser confirmado como 6.0. Outras agências, como a EMSC, a GFCIS e a IRIS, também concordaram com as variações de magnitude.
Alguns colocaram 6,1, 6,2, outros colocaram 5,9, mas a variação foi muito mínima. Nesse aspecto, não há dúvida. A atividade é então bastante próxima em todas, não é? A intensidade máxima estimada foi de nível 4, segundo um nível leve, digamos, da escala Mercalli, o que implica que houve vibrações, mas não danos estruturais relevantes, e isso é o que se acredita. Aproximadamente 230 pessoas até agora puderam sentir o tremor, principalmente em populações afastadas de Yukono de Sakhalcinsk, segundo o que foi reportado. A USS emitiu um alerta verde, indicando que é baixa a probabilidade de vítimas e baixa a probabilidade de danos econômicos significativos. A energia liberada foi de 6,3 por 10 a 13ª joules comparável. Mais ou menos, para fazer um cálculo, seriam cerca de 15.080 toneladas de TNT, essa é a energia, né? Aproximadamente 0,9 vezes a energia de uma bomba atômica, ou seja, quase no nível de uma arma. Claro, isso não causa o mesmo dano porque é subterrâneo, apesar do movimento, e não se sente tanto por causa da profundidade de 55 quilômetros. Mas ainda assim não deixa de ser uma força considerável. Interessante. Esta região tem registrado grandes terremotos, inclusive históricos, como o que aconteceu em 2006. Ali, nesse ponto, há um registro de que em 2006 ocorreu um terremoto nessa mesma região de 8,3A. Imaginem um terremoto desse tipo. Ali também há potencial para tsunami, mas desta vez, não há alerta. As autoridades garantem que mantêm monitoramento contínuo, especialmente devido à proximidade dos sistemas vulcânicos ativos da cadeia das Kurilas, embora no momento não haja relatos de atividade vulcânica anômala. Trata-se de um evento que sim, é forte, mas sem impacto significativo em áreas habitadas, devido à localização remota e à profundidade. Jogaram, segundo eles, a favor, para evitar danos. Não há alerta de tsunami ativo no momento, a vigilância constante, monitoramento 24 horas, pelo seu histórico, tem um histórico extremo, e a verdade é uma só, até mesmo recente. Ou seja, vamos lá, o potencial está aí, não é o potencial de causar problemas, está aí. Evidentemente não, isso fica claro, é um sim, é uma zona de sismicidade forte, como sempre. Mas os famosos sismos que acontecem em todo o que é o cinturão de fogo, que isso aqui é o cinturão de fogo, né? Se pensarmos desse lado, no mapa à direita, se tudo isso é o cinturão de fogo, aí está abrangendo Chile, Peru, México, Califórnia, Alasca, né, as Kurilas, tudo isso. Japão, Indonésia, não, tudo isso é Nova Zelândia, não incluso. Então, bom, é isso que foi visto lá. Por sinal, teve algum terremoto hoje em dia, já que estamos falando disso, só para não deixar passar. Houveram 2 terremotos que me chamaram a atenção, mas o mais intenso na América Latina. Hoje, dia 15 de fevereiro, foi esse aqui, olha, esse que está aí. Vocês viram que acendeu essa luz azul. Vamos aproximar um pouco o mapa. Isso foi no Peru, bem pertinho do Chile, no Peru? Pois bem, como sempre, nessa região há ou costuma haver terremotos. É um terremoto de magnitude 5. Reconheço que não é muito forte, mas comento porque a profundidade é grande. Na verdade, toda essa região tem estado muito agitada ultimamente. No Chile, na Argentina, e o Peru sim, essa área, se vocês repararem, tão pertinho ali, está muito ativa, mas com terremotos super profundos, estamos falando de 100, 130 quilômetros de profundidade, é muita profundidade. Evidentemente, isso não gera muito problema. Vamos então para outros assuntos. Aliás, vocês têm publicado esses vídeos para ver se os seus políticos prestam atenção, não só jogando papelzinhos. Vamos ver se vocês lembram de onde já viram aquele símbolo, né? Aquele tipo de aviãozinho. Vamos ver se vocês se lembram. Bem, aquele aviãozinho é o típico que o Telegram usa. Sim, já que estamos também falando da Rússia aqui, essa é uma mensagem que vem da Rússia. Exatamente, eles estão muito irritados com o regime porque tiraram o Telegram deles, né? Eles estavam muito satisfeitos com o Telegram deles. Era a principal fonte de informação. Não é só uma rede para conversar, mas eles se sentem seguros porque acham que o próprio governo não vai hackear eles. Bom, de fato, tiraram o Telegram deles e por isso eles usam esses aviõezinhos.
E é assim que eles têm protestado, jogando aviõezinhos de prédios, jogando aviõezinhos desse tipo. É para mostrar o descontentamento que eles têm. A reclamação é que restringiram a liberdade de comunicação através do Telegram. E aí é onde você vê, eles jogam os aviõezinhos. É assim que eles se comunicam. Lá eles têm microblogs com milhões de seguidores. Alguns deles informam, por exemplo, sobre como está a guerra na Ucrânia. Como estão, então, todos esses problemas e como está até mesmo a situação em nível internacional? Como estão as notícias? Não, porque lá o tema midiático é muito limitado, não há muita variedade. E através do Telegram, lá circulam informações, tem gente que faz seus podcasts e comentários por meio dessa rede. Vamos para outros assuntos importantes. Prestem atenção no que está acontecendo. Essas imagens são imagens de satélite, né? Estamos vendo da China. Reparem, vamos detalhar o que está acontecendo nessa região do mundo de acordo com novas imagens de satélite, como as que estamos observando. Algumas já vêm sinalizadas. Afirmam no The New York Times que a China está acelerando sua expansão de programas de armas nucleares. Isso fica no Vale de Zitong, em Sichuan. Novos bunkers e muros fortificados teriam sugerido a possibilidade de promover, ou melhor, testar materiais explosivos de alto rendimento. Há vários meses existe a ideia de que na China, alguns anos atrás, foi realizado um exercício em segredo. Uma arma atômica foi detonada há alguns anos, recentemente, em segredo e subterraneamente. Aqui, olhem, neste ponto da China, se víssemos a China como este mapa, nesse ponto central, é onde estaria localizada. E aqui seria onde estariam esses bunkers. Segundo relatos, em Pingtong, um local seguro, um bunker. No subsolo estariam sendo produzidas ogivas nucleares à base de plutônio, com uma chaminé recentemente modernizada de 110 metros e uma construção em andamento de instalações tradicionais, uma faixa com o presidente Xi Jinping, visível do espaço. Eles dizem como: o compromisso interno é o que Xi Jinping, o presidente da China, já havia alertado, que então seu programa nuclear continuava a ideia, e isso é um tema sobre o qual eles têm sido muito críticos. Países que querem mais controle sobre a questão nuclear afirmam que Xi Jinping estaria pensando em ter 1.000 armas atômicas antes de 2030. Mais ou menos antes de 2030, esse é o objetivo. Segundo as estimativas do próprio Pentágono, as ogivas nucleares atuais poderiam aumentar de 600 que tinham em 2024 para 1.000 até o ano de 2030. Segundo o que diz o próprio Pentágono, e o que o New York Times mostra é que nessa região, onde sabem que tem as armas, eles estariam se expandindo. Então, suspeita-se que realmente haja algo importante nisso. Vamos então para outros assuntos importantes. Vejam que no seu momento isso aconteceu na Rússia, e isso é o que estamos vendo agora. Foi destruído, fizeram destruir, explodiu o próprio depósito de munições. E a partir desse acontecimento, tem se observado cada vez menos capacidade de munição por parte da Rússia. Os ataques de artilharia russa vêm diminuindo nos últimos 10 meses, depois do acidente no arsenal da 51ª AVA, direção principal de mísseis de artilharia. Vocês se lembram bem dessa explosão fortíssima? Sim, já faz tempo, foi no começo do ano passado, não é? Onde houve uma explosão. Nunca se soube o que aconteceu, não se sabe se foi um incidente. Eles dizem que foi algo interno, nunca se soube se foi sabotagem da Ucrânia ou não, foi tratado como algo interno. Bom, a partir do momento em que explode, a partir daquela mega explosão de artilharia, eles tinham como ainda outros depósitos. Mas a partir daí percebeu-se uma diminuição muito grande na hora dos ataques. Eles têm pouca munição. Trata-se
Tratou-se de um evento de grande impacto, significativo até mesmo para as áreas habitadas. As regiões lembram que a quilômetros de distância as janelas estouraram e foi um grande assunto, né? A localização, embora remota, ainda tem populações próximas. As autoridades mantêm monitoramento contínuo, especialmente porque em toda essa região se produz muito desse tipo de munição. Segundo o relatório, a Rússia explodiu esse depósito ou ele explodiu por acidente, não sei. Os ataques de artilharia vêm diminuindo depois que a 51ª direção principal de mísseis de artilharia teria explodido perto de Moscou no ano 2000 no início. Bem, um desses grandes temas também deste conflito. Aliás, vamos lá, o que está acontecendo em outros assuntos? Bem, um tema que não vai acabar, que ainda vai durar muito tempo porque falta muita informação, que é o caso Einstein. Agora, o governo Trump enviou uma carta acusando Green e Macy de estarem nos arquivos Einstein. Ou seja, há republicanos que têm criticado os republicanos que não estão nesses arquivos. Eles têm criticado duramente Trump por não revelar as informações, por querer escondê-las, etc. Agora Trump quer mudar tudo e diz: você também está envolvido, não é? E você já sabe, nem sempre é com a narrativa de dizer qualquer coisa para distrair, Bom, você já sabe, né? O governo Trump enviou ao Congresso uma carta detalhando redações e nomes dos arquivos. Jeffrey Einstein, provocando obviamente uma reação bipartidária, a administração Trump enviou esta carta oficial ao Congresso. O Departamento de Justiça teria enviado a carta de 6 páginas, explicando quais partes foram editadas nos documentos. Liberal. A carta foi assinada pela Procuradora-Geral Pam Bondi, pelo Procurador-Geral Adjunto Tom Blanche, garantindo que todo o material em posse do departamento relacionado a Einstein foi divulgado, garantindo que as 3 milhões de páginas reúnem todas as informações deles. Quando os congressistas dizem a eles que isso não é verdade, que faltam pelo menos mais 3 milhões de documentos, e outros falam até de quantidades ainda maiores. Entre os mencionados estão a representante Marjorie Taylor Greene, a congressista Nancy Moore e o representante Thomas Macy. Na lista de funcionários governamentais e pessoas politicamente expostas, segundo eles, não aparecem. Nessa lista, foi uma lista que, quando lemos, achamos que era um meme e pensamos que era uma brincadeira de alguém. E aconteceu que a lista que o Departamento de Justiça publica sai. Por exemplo, Elvis Presley. O que faz Elvis Presley? Aparecem todos. Tudo o que você imaginar, o nome que você quiser, tudo, aparece tudo. Ou seja, Obama, os filhos de Obama, a esposa de Biden, tudo. Assim pegaram uma lista. Como todos os famosos disseram, vamos colocar todos. Íamos bem e dissemos, isso é brincadeira, né? Algumas pessoas que aparecem ali nem têm idades compatíveis. Você nem pensa que certas pessoas nem estavam vivas, não para pensar, né? E aparece Elvis Presley, ou vamos, que tiraram a lista, bom, do meu ponto de vista, 100% para distrair, né? Enquanto todo mundo está falando se é Elvis Presley ou não é Elvis Presley, ninguém fala de quem realmente está na lista. Com certeza não, mas precisamos ficar atentos. Está uma loucura. Vamos a outros assuntos importantes. Vamos aos comentários que acho que já está na hora. Como vocês estão? Eliseu, boa noite. Hoje foi uma loucura o que aconteceu com Pam Bondi. Quer dizer, ela tem 61. 60 anos, sinceramente, isso é muito louco, não é? Como ela consegue?
Quer dizer, nesse sentido, bom, será que ela é uma vampira ou algo assim? Não sei, né? Mas de repente está muito louco agora. Saudações, Francisco, como você tem estado? Muito boa noite, diz ele. Estima-se que existam mais de 12.000 bombas atômicas. Seria suficiente para gerar eletricidade por anos para toda a humanidade. Saudações, Francisco Arce, como você tem estado? Muito boa noite, diz ele. Magnitude 6 no Chile é apenas um tremor mais ou menos forte. Terremoto está acima de 7. 7,6, ou seja, né, o sismo de 7 ou o terremoto de 7 seria nesse nível. Não diz isso, bom. Então é assim que está a situação, né? Obrigado. O que mais? O que mais temos por aqui? Diz Francisco. Como o Blue, como você tem estado? Muito obrigado, diz a mágica Luna. Boa noite, como você tem estado? Diz Blue. Se você trabalha para Sansonido, se não gosta de ser simples, você é daquele de quem falam pelas costas, diz. Diz, se vocês querem saber do que fala, saudações e do que fala, você anda muito amargurado pelo que aconteceu. Um abraço, muito boa noite, Miguel. Como está Cebola? Como está bom estar com saúde? Obrigado, Estado, diz Amanda. Eliseu Business, como Estado? Saudações, Business. E aí, Blanca Barceló? Saudações, Amanda, quem mais eu disse bonito? É o dia de, por sinal, tipo 27 graus, tudo ensolarado. Deixa eu ver quanto estamos, deixa eu checar quanto estamos. Mas eu imagino que por volta de 28 graus ensolarado, amanhã igual, por volta de 28 graus nessa primavera, primaveril, né? O clima. Super bem desde a Colômbia como estados. Saudações, Maritza, coisas, Eliseu, muito boas. E também está por aí, Nicole Frango, como você tem estado. Saudações, que bom ver vocês por aqui no domingo. Miel, obrigado. Obrigado pela noite daqui a pouco. Mas se for assim, com muito prazer estamos aqui. Se não nos virmos à noite, continuamos aqui conversando sobre o que está acontecendo no mundo. Um forte abraço, até mais.